Você já ouviu falar sobre a Umbanda? Você sabe de onde ela veio ou como ela surgiu? Hoje eu vou te contar uma história cheia de força, de garra, uma história cheia de muito amor e muita resistência. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Carol e no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre como surgiu a Umbanda. Eu imagino que algumas pessoas que participem da religião nunca tenham ouvido falar da história da Umbanda ou talvez não conheça de forma mais aprofundada. Então, por isso, eu trouxe essa curiosidade para vocês. Eu comecei a ler esse livro aqui há um tempo atrás e eu não terminei. E esses dias eu estava mexendo nas minhas coisas e encontrei o livro e decidi retomar a leitura, né? Esse livro é de uma pessoa que me emprestou e quem sabe um dia, se tiver a oportunidade, eu vou devolver. Mas esse livro é incrível. Eu não vou contar a história do livro, mas eu deixo ele como uma referência para caso alguém queira ler. Ele conta um pouquinho sobre a história da Umbanda e sobre o que eu vou falar agora. Para quem não sabe, a Umbanda é uma das únicas religiões que ela foi criada no Brasil, com exceção da religião indígena, mas eu não vou falar sobre isso agora, vou deixar para um outro vídeo. Mas a Umbanda, ela foi uma religião introduzida no Brasil através de uma necessidade que estava ocorrendo na época. A Umbanda foi criada em 1908, através do fundador Zélio Fernandino de Moraes, que com 17 anos começou esse projeto lindo, né? Na época em que Zélio Fernandino de Moraes estava cursando acho que é um curso para a Marinha, ele começou a ter alguns sintomas muito esquisitos e a família dele começou a suspeitar que ele estava ficando louco. Engraçado que todo mundo que trabalha com mediunidade é considerado louco, né? E aí a família dele levaram ele para eu ia dizer manicômio, um hospício, não sei, um centro psiquiátrico em que o diretor do local era parente do Zélio. Então, esse diretor ele avaliou o Zélio para ver se ele estava ficando louco mesmo. E conforme ele foi avaliando, ele percebeu que o Zélio ele estava tendo umas características estranhas, que às vezes, do nada, ele começava a agir como se fosse um senhorzinho, um velho, uma pessoa com um jeito de falar e costumes antigos. E nesse tempo que o Zélio ficou lá no hospital para ficar em observação, esse velho que ficava no Zélio, ele dava muitos conselhos para os outros pacientes, dava receitas de chá. Então o médico começou a observar que ele não estava ficando louco, que poderia ser talvez uma possessão. E aí ele falou para levar o Zélio lá para um padre para ver se o padre conseguia tirar esse demônio do corpo dele, né? E aí a família do Zélio foi lá e levou ele para um padre conhecido da família para tirar o demônio do corpo. E o padre fez todas as rezas possíveis, fez todas as desobsessões possíveis e nada resolveu o problema do Zélio. Ele estava sempre tendo esses ataques. E aí o padre, como ele era um padre muito próximo da família, em vez de ele pegar e denunciar para que o Zélio fosse perseguido e atacado, ele pegou e falou assim: olha, vocês já pensaram em conversar com um centro espírita? Porque isso está parecendo algo relacionado ao espiritismo. E aí, beleza. E aí, o Zélio e a família dele embarcaram num centro espírita para poder entender o que estava acontecendo. Logo que chegaram no centro espírita, o dirigente da casa percebeu que tinha algo diferente nesse menino, no Zélio. E aí o Zélio começou com os ataques deles, que é assim que é mencionado no livro, né? E o dirigente, que tinha o dom de vidência, percebeu que tinha um espírito de luz com ele e pediu para que ele pudesse dizer quem ele era e o que ele estava fazendo ali. E aí eu vou ler um trechinho do livro para vocês. Quem é você que fala através desse médium? E o que você deseja? Eu sou apenas um caboclo brasileiro. Vim para inaugurar algo novo e falar às pessoas simples de coração. Você se identifica como um caboclo? Talvez um índio? Mas eu vejo você em restos de vestes de um sacerdote católico. Não estará disfarçada sua aparência? Vejo-lhe o corpo espiritual. Sei que pode me ver, mas asseguro-lhe que o que você percebe em mim são os sinais de uma outra existência, anterior a esta, na qual adquiri a aparência indígena.
Fui sacerdote jesuíta e na ocasião meu nome era Gabriel Malagrida. Fui acusado de bruxaria pela igreja, sacrificado na fogueira da Inquisição por haver previsto o terremoto de destruição de Lisboa em 1755. Mas minha última existência física, Deus me concedeu o meu privilégio de nascer como um caboclo nas terras brasileiras. E podemos saber qual é o seu nome? Para que nomes? Vocês ainda têm necessidade disso? Não basta a minha mensagem? Para nós seria de muita ajuda saber com quem falamos. Quem sabe podemos ajudar mais sabendo também algo mais detalhado. Se é preciso que eu tenha um nome, diga que sou o caboclo das 7 encruzilhadas. Pois para mim não existe caminhos fechados. Venho trazer a Umbanda. Percebam que ele fala a Umbanda, que é o primeiro nome da Umbanda. Uma religião que harmonizará as famílias, unirá os corações, falará aos simples e há de pendurar até o final dos séculos. Mas que religião nova é esta? E por que fazer o médium sofrer assim? A religião virá e não tardará. O tempo em que ela falará aos corações mais simples e numa linguagem despida de preconceito entre o povo do morro, das favelas e das ruas e dos guetos. Será entoado uma cantiga nova. O povo receberá de seus ancestrais o ensinamento espiritual em forma de parábolas simples, diretamente da boca de pais velhos e caboclos. Quanto ao que você chama de sofrimento do médium, é apenas uma fase de amadurecimento de sua mediunidade. Você é que interpretam como sofrimento. Para nós, é apenas uma forma de adaptarmos o aparelho mediúnico ao trabalho que espera por ele. Depois, todo esse incômodo cessará. E o que tiver que vir, virá. Eu gosto muito dessa passagem do livro. E eu não tinha como não ler para vocês, porque quando eu comecei a ler, eu fiquei assim, impressionada. Porque eu já li vários livros sobre a Umbanda e esse é um dos que mais trazem uma mensagem significativa, né? E quando eu estava lendo o livro, eu vi como o olhar sobre a Umbanda já era preconceituoso bem antes dela existir. Porque na sessão espírita, onde se reuniam os espíritos mais sábios, que eram geralmente os espíritos de pessoas que eram médicos antes de encarnado, lá eles não aceitavam espíritos mais atrasados, que são o quê? Caboclos, pretos velhos e espíritos sem evolução, digamos assim. Só que eles tinham uma visão muito errada. Por quê? Porque todo espírito tem algo a ensinar. Todo espírito tem uma caminhada. Afinal de contas, eles reencarnaram várias e várias vezes. E cada um teve a sua trajetória. Os pais velhos, né, que chamam no livro, que são os atuais pretos velhos, eles passaram por muitas coisas. Então, durante essa sessão espírita, onde o caboclo das 7 encruzilhadas chegou e disse que ele tinha um ensinamento para trazer. Então, nessas sessões espíritas, só se recebia espíritos de alto padrão, que são os médicos desencarnados, digamos assim, ou estudiosos e tudo mais. E o caboclo das 7 encruzilhadas, apesar de ele estar com uma roupagem de padre, ele era um espírito simples, ele era um espírito livre, um espírito que tinha muito ensinamento, mas que não tinha muita vaidade. Né? Não que os espíritos em si tenham vaidade, mas aqui na Terra se tem bastante vaidade, né? Então, como a religião espírita dava mais foco, hoje eu não sei, mas é o que diz no livro de antigamente, né? Não tô tendo preconceito com o pessoal de hoje, quero deixar bem claro. Naquela época eles só aceitavam manifestações de espíritos de alto padrão, digamos assim. E aí quando os espíritos que eles consideravam atrasados começaram a incorporar nessa sessão espírita, eles foram convidados a se retirar da sessão. E foi aí que o caboclo das 7 encruzilhadas praticamente bateu o martelo e falou: olha, a partir de hoje vamos criar uma religião chamada a Umbanda, que na época era a Umbanda, hoje é Umbanda. E nessa religião a gente vai pregar o quê? Paz, amor, caridade, a gente vai acolher todos os tipos de pessoa, nós vamos aceitar qualquer espírito que tenha algo a ensinar, nós vamos ajudar ao próximo sem receber nada em troca, nós vamos ajudar aquelas pessoas que têm mais dificuldade de acessar o conhecimento.
E aí, naquele dia, o pessoal ficou intrigado, né? Por que vai criar outra religião? Qual a necessidade? E aí eles deixaram claro que justamente porque eles queriam que mais pessoas tivessem acesso à espiritualidade, mais pessoas tivessem acesso ao conhecimento, que pessoas pudessem ajudar um ao outro. E foi assim que começou a Umbanda. A Umbanda começou dentro da casa do Zélio Fernandino de Moraes, na tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. Isso, tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. Que ela veio com o foco de trazer uma religião com igualdade, com caridade, que ela une um pouco de cada religião. Então, ela une um pouco da religião católica, do espiritismo, do candomblé, que são raízes africanas, um pouco da religião indígena, que é o xamanismo. E juntando todas essas religiões, é o que forma a Umbanda e que faz a Umbanda ser tão única. E juntando todas essas religiões, a Umbanda se tornou uma religião extremamente inclusiva, que aceita qualquer pessoa, independente de como ela seja. Desde então, a Umbanda passou a sofrer bastante preconceito. Então, acontecia muitos casos de pessoas invadir os terreiros para destruir as imagens. Tinha muita gente que tinha medo de contar que era umbandista e apanhar ou sofrer preconceito, não conseguir emprego. Tinha muita gente que sofria ataque e discriminação mesmo. Então, no começo da religião foi muito difícil. E é por isso que hoje o pessoal luta tanto para que essa religião ela seja considerada uma religião normal, como qualquer outra, como católico e evangélico. Porque, convenhamos, se você conta para alguém que você é umbandista, todo mundo olha assim, ó. Então, é uma religião que ela luta muito pelos seus direitos. Já faz mais de 50 anos que existe a Federação Umbandista, que luta pelos direitos dos umbandistas e pela inclusão deles na sociedade, mas ainda assim existe bastante preconceito. Eu já sofri bastante com preconceito por ser umbandista. Quando eu não era umbandista, eu já tinha um pouco de dificuldade por causa do meu jeito de ser. Depois que eu assumi a Umbanda e assumi essa religião, eu percebi que existe muito preconceito. E preconceito por falta de informação, por pessoas que não sabem do que estão falando, por desinformações, por pessoas que espalham um monte de mentira e fofoca, e aí vai disseminando na cabeça do outro, e quando vê, todo mundo acredita num monte de besteira e acha que nós somos do mal, somos do demônio. E não. A nossa religião, honestamente, eu acho que a Umbanda é a religião que mais prega amor, paz e caridade, porque de todas as religiões que eu já passei, essa é a mais pé no chão, a mais próxima com as pessoas, aquela que não visa lucro, sabe? Quero deixar bem claro que eu não tenho preconceito com as religiões espíritas, catolicismo, evangélico e qualquer outra que exista no mundo que eu não me lembro agora. Mas essas religiões, elas dificultaram um pouco o acesso da Umbanda aqui no Brasil. Elas discriminam bastante por falta de conhecimento, principalmente a religião evangélica, que é uma religião muito preconceituosa. Eu sei que o que eu tô falando aqui vai gerar muito burburinho, é delicado falar sobre isso, a gente evita, né, ficar falando sobre isso, mas infelizmente é verdade. Quando Deus é mais importante que a religião, independente de qual é a sua religião, as pessoas conseguem conviver em sociedade. Eu tenho uma amiga que ela é evangélica e eu sou umbandista. E nós temos uma amizade maravilhosa, independente da nossa religião. Assim como eu tenho uma amiga que é católica. Então, a religião não deveria ser algo que criasse intolerância, que criasse perseguições e prejuízos para a sociedade. Ela deveria ser apenas um caminho para te conectar com Deus. Mas, infelizmente, a gente ainda luta contra isso, né? O que eu aconselho? Vocês que não conhecem sobre religião, que estão sempre falando um monte de bobagem, vai estudar um pouquinho para entender sobre religião, porque ela é amor. Ela é amor. Essa religião, ela é baseada apenas em amor. Para vocês que conhecem a religião, que seguem elas, saibam que nós estamos no caminho certo, que aos poucos a gente vai conseguir o nosso espaço, a gente já está conquistando o nosso espaço, né? E prova disso são os livros, né? Que, graças a Deus, estão saindo nas livrarias e que as pessoas estão comprando, estão conhecendo. Então, aos pouquinhos, essa religião está sendo divulgada, está sendo aceita. E se você quiser uma indicação de livros, eu já indiquei esse daqui, que é do Robson Pinheiro, de Aruanda.
E tem esse daqui do Allan Kardec também. Eu sei que eu acabei de falar do espiritismo, mas esse livro aqui é muito bom porque ele ajuda você a entender um pouquinho mais sobre a vida espiritual. Afinal de contas, quem iniciou sobre a vida espiritual foi o Allan Kardec, né? Ele que foi o porta-voz. Então, apesar dos apesares, tem muito conhecimento nesse livro. E a gente tem que tentar evitar o preconceito. Esse livro aqui não é meu. É um livro emprestado também, que eu espero devolver um dia, só tenho que terminar de ler ele. Mas é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de compartilhar com o pessoal, curtam o vídeo, comentem aqui embaixo, comentem o que vocês mais gostaram, comentem se vocês já passaram por algum prejuízo na vida de vocês por conta de preconceito, comentem aqui alguma experiência que vocês tiveram sobre a religião para que eu possa conhecer um pouquinho mais sobre vocês e quem sabe se for uma história bem diferentona, eu posso compartilhar aqui com o pessoal. E sempre lembrem-se que na Umbanda não existe espaço para preconceito. Aqui existe espaço para amor. Amor e luz. Então, se você busca amor e luz, a Umbanda é o caminho certo. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo!